nós temos apresentado então uma série de estudos aqui sobre Cristo e a lei. No programa anterior começamos a falar aqui sobre a lei e a promessa, porque inserida na lei de Moisés está a promessa de Deus de enviar o Salvador. Nós vimos isso. E a promessa de Deus é antes da lei. Deus já fez a sua promessa a Adão. No momento que Adão pecou, no momento que o pecado veio ao mundo, Deus já fez a sua promessa que da sua descendência, da descendência da mulher, iria enviar um que seria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Ele iria ferir o seu calcanhar, porque de fato morreu ali na cruz com ferimentos, com muita dor, mas ele esmagaria a cabeça da serpente, ele esmagaria a morte, esmagaria o pecado, desfaria toda a obra do diabo, porque lá em Atos diz que Jesus veio desfazer as obras do diabo. E a gente analisou então que essa promessa de Deus foi passada de gerações a gerações. Adão passou para Abel, mas Abel creu nessa promessa. E podemos analisar também que a salvação sempre foi pela fé nessa promessa, nunca pela lei, mas na fé nessa promessa de Deus. Mas Caim matou Abel. Depois Deus deu 7 para Adão e Eva. 7 passou para suas gerações, para Enos, até chegar a Noé. Noé passou essa promessa para Sem, até a geração de Abraão. Abraão conhecia a promessa. Daí Deus aparece a Abraão. Deus faz um desafio a Abraão de deixar sua terra, de deixar seus parentes e habitar numa terra que ele havia prometido. E Deus disse que de Abraão viria um descendente e que iria abençoar todas as famílias da terra. Nós sabemos que esse descendente é Jesus. E Abraão foi justificado pela sua fé. Então a promessa de Deus é feita a Adão e depois aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. E depois, mais tarde, quando por meio de Moisés, Deus dá os mandamentos, os 10 mandamentos, Deus revela a Moisés a lei, toda a lei, e Moisés então escreve as leis de Deus. Moisés, ele conhecia, porque de fato foi ele que escreveu o Gênesis. Se ele escreveu o Gênesis, a história da criação, a história de Adão, a história de Abraão, a história de Noé, a história dos patriarcas Jacó, Isaque, Moisés conhecia tudo detalhadamente. Ele conhecia porque sua mãe Joquebede passou tudo para ele. Moisés conhecia porque os hebreus, eles conservavam de gerações em gerações a história. Então Moisés sabia tudo na sua cabeça, estava registrado na sua cabeça, na sua mente, e depois ele passa para a escrita. E Moisés então escreveu os 5 livros da lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E nos livros da lei, e Deus renovou essa promessa a Moisés, porque Deus estava sempre renovando sua promessa de enviar o Salvador. Está lá em Deuteronômio 18:18. O Senhor disse: do meio dos teus irmãos lhe suscitarei, ou seja, levantarei um profeta semelhante a ti, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Do meio dos irmãos de Moisés iria vir um descendente que iria se levantar, que iria ser o Salvador, semelhante a Moisés. E nós vimos no programa anterior, nós observamos no programa anterior as semelhanças que existem entre Jesus e Moisés. Essa promessa de Deus estava sempre no meio do povo. E essa promessa de Deus de enviar o Salvador, ela foi tomando outros nomes, como virá o ungido, o Messias, o Emanuel, que é o Deus conosco, e assim por diante. Eles sabiam que viria um, que seria o Salvador,
que seria rei, que seria Senhor, que vinha para libertar, para salvar. E aqueles que crescem neste que viria, teria a salvação da sua alma. Podemos concluir então que a salvação sempre foi pela graça de Deus, pela fé nessa promessa. Não pelas obras da lei, mas pela fé nessa promessa. Abraão creu, e isso Deus o imputou como justiça diante dele. Abraão foi justificado diante de Deus pela fé na promessa. Então a promessa de Deus chegou até Davi, até o rei Davi. Nós encontramos Deus novamente renovando a sua promessa, Deus novamente firmando a sua promessa para que nunca esquecessem do Salvador que viria. A promessa de Deus é confirmada a Davi lá em 2 Samuel 7, versículo 12, 13 e o 16, que diz assim: quando teus dias forem completos, o Senhor dizendo a Davi, e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti dentre a tua descendência, que sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Versículo 16: a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. É claro que Deus estava falando ao mesmo tempo de Salomão, mas estava falando muito mais, e Davi entendeu isso. E todos entendiam essa palavra, que da descendência de Davi ia surgir um que ia sentar no seu trono e que iria ser rei de Israel. Deus está fazendo a promessa a Davi aqui, que da sua descendência viria um que seria o grande rei. Assim como Davi foi rei, Jesus é rei. Em 2 Reis, capítulo 8, versículo 19, diz: todavia o Senhor não quis destruir a Judá, por causa de Davi, seu servo. Portanto, lhe havia prometido, olha a promessa de Deus, que lhe daria uma lâmpada a ele e aos seus filhos para sempre. Jesus é essa lâmpada. Jesus é essa luz que viria. Jesus é chamado então no Novo Testamento de filho de Abraão e filho de Davi. No primeiro versículo do Novo Testamento, em Mateus capítulo 1, versículo 1, confirma isso, que diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Então Jesus veio da descendência de Davi e veio da descendência de Abraão. Isso é muito importante, porque confirma para todo judeu e para todos os povos a palavra de Deus. Confirma a promessa de Deus de que iria enviar um da descendência de Abraão, da descendência de Davi. E Jesus, então, no Novo Testamento, você vai sempre encontrar principalmente Jesus sendo chamado de filho de Davi, como o cego Bartimeu diz: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Isso quer dizer, Jesus da descendência de Davi, Jesus aquele que Deus prometeu, que de Davi iria enviar um que iria ser o Salvador. Me salva, Jesus. Nós encontramos também nos Salmos, pelo menos 2 salmos aqui, falando sobre a promessa de Deus. O Salmo 132, versículo 17, que diz assim, Salmo 132, versículo 17 diz: ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido. Preparei uma lâmpada para o meu ungido, para a chegada de Jesus. O Salmo 77, versículo 8, também diz: cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se a sua promessa para todas as gerações? É claro que chegou a promessa de Deus, Jesus chegou ao mundo, Jesus veio aqui para cumprir a promessa de Deus, conforme o Novo Testamento. O Novo Testamento trata do prometido de Deus.
O Antigo Testamento trata da promessa de Deus. O Novo Testamento é o cumprimento dessa promessa de Deus. Então isso é de muita relevância. Enquanto que os judeus davam ênfase demais à lei de Deus, a lei lá do Antigo Testamento, rejeitou a promessa de Deus, rejeitou o Salvador. E quantos hoje também acabam rejeitando o Salvador, dando ênfase demais a picuinhas da lei que muitas vezes foi abolido por Jesus. E ficam se apegando em um fardo em cima dele e pondo nos outros, quando na verdade Jesus já veio para libertar de tudo isso. Jesus já veio para ser o libertador de todo encargo que a lei trazia. E essa promessa é divulgada pelos profetas também, pelo profeta principalmente Isaías. Isaías é conhecido no Antigo Testamento como o Evangelho do Antigo Testamento, porque Isaías fala demais do Salvador. Isaías ficou conhecido então como o Evangelho do Antigo Testamento, enquanto que Daniel é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento. Recordando aqui, a promessa de Deus é antes da lei, aos patriarcas, por isso que Deus ficou conhecido como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, durante a lei, a promessa de Deus é confirmada no período da formação do povo hebreu, esse povo que veio da geração de Abraão. A promessa de Deus também é confirmada depois da lei, ao rei Davi e aos profetas. Nós vamos citar pelo menos aqui 2 textos bíblicos do profeta Isaías. Isaías 17, versículo 14 diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. É pela fé nesse Emanuel que todos podem ser salvos. Tanto aqueles que viveram no Antigo Testamento, como crendo naquele que viria. Como hoje também podemos crer naquele que já veio, Jesus. Nós encontramos também em Isaías 9, versículo 6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías estava agora ciente claramente de quem seria esse Messias, quem seria esse enviado por Deus, esse ungido por Deus. Quando os magos vieram do Oriente, eles perguntaram aos sacerdotes judeus ali aonde eles poderiam encontrar o Salvador que já tinha vindo ao mundo, que tinha nascido. E eles foram lá no livro de Miqueias 2:5, onde está escrito que o Salvador iria nascer em Belém da Judéia. Belém da Judéia, que era uma cidade pequena, mas de lá sairia o Salvador. Os magos creram, sem ainda ver o Salvador. Eles não tinham visto o Salvador, e eles creram. Eles receberam a salvação, foram justificados mediante a fé no Salvador. Eles não conheciam a lei, mas eles tinham tudo, a fé deles e o Salvador prometido. Eles creram e foram salvos, enquanto que os sacerdotes judeus tão perto ali rejeitaram e viveram na incredulidade, querendo matar o menino. Então essa promessa de Deus, ela foi cumprida no Novo Testamento. Ela foi consumada, totalmente cumprida por meio de Jesus. Vejamos primeiramente Atos capítulo 3, versículo 22 ao 26. Foi o apóstolo Pedro que se levantou lá em Atos capítulo 3, e ele logo começou aqui a pregar dizendo: pois Moisés disse, suscitar-vos-á o Senhor vosso Deus, ou levantará o Senhor vosso Deus dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda a alma que não ouvir a esse profeta será exterminado dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, e os que sucederam, quantos falaram,
também anunciaram esses dias. Ou seja, os profetas anunciavam já essa promessa de Deus para que vocês creiam nessa promessa de Deus. Vós sois os filhos dos profetas e do pacto que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Aonde Pedro queria chegar com isso? Ele diz então: Deus levantou a Jesus, que Pedro chama aqui de seu servo. Deus levantou seu servo, levantou a Jesus, e a vós primeiramente vos enviou. Jesus veio para os judeus, para que vos abençoasse, desviando cada um de vocês das suas maldades, dos seus pecados. Mas o que os judeus fizeram? Permaneceram na incredulidade e rejeitaram a Jesus. Então Pedro aqui, ele conhece muito bem a promessa de Deus. A promessa de Deus a Abraão e a Moisés. Ele cita aqui Abraão e Moisés. Em segundo, Deus cumpriu sua promessa no tempo certo, conforme Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude, o tempo certo, oportuno de Deus, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. O prometido, o ungido, o Messias, o Emanuel. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Em terceiro lugar, tudo o que se dizia no Antigo Testamento a respeito de Jesus se cumpriu. Jesus mesmo disse em Mateus 5,17: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, mas cumprir. Em Lucas 24, versículo 44, também Jesus disse: depois lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha que o próprio Jesus confirma que tudo quanto estava escrito a seu respeito se cumpriu. Cristo é a promessa de Deus de trazer para a humanidade a vida eterna. Hebreus 9, versículo 15 diz: e por isso é mediador de um novo pacto, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões cometidas debaixo do primeiro pacto, os chamados recebam a promessa da herança eterna. A promessa da herança eterna. Essa é a promessa de Deus, a vida eterna. E lá em 1 João 2,25, João disse isso: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Assim como Moisés conduziu o povo até a terra prometida, Jesus, sendo a semelhança de Moisés, veio para conduzir o seu povo até a terra prometida, o céu, a vida eterna. Ele disse: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Epístola de Tito, capítulo 1, versículo 2 diz: na esperança da vida eterna, o qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Deus já fez essa promessa lá em Gênesis a Adão. Em João capítulo 20, versículo 30 e 31, o apóstolo João disse: Jesus na verdade operou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João está dizendo: Jesus operou, Jesus fez muitos outros milagres, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Mas esses que são escritos aqui, são suficientes. Possam, então, crer no seu nome, que ele é o Cristo, é o Filho de Deus, é o prometido, é aquele que Deus fez a promessa a Adão, é aquele que Deus fez a promessa a Abraão, a Moisés, a Davi, aos profetas. Em 1 Coríntios 3,6, é interessante esse texto aqui, que também diz assim: o qual também nos capacitou para sermos ministros do novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra da lei mata,
Por isso que todos que tentaram encontrar ou alcançar justificação por meio da lei morreram, porque a letra mata. Mas lá na lei de Deus está a promessa, a sua promessa. E a sua promessa, quem conseguiu enxergar e crer, alcançaram a justificação. Alcançou a justificação diante de Deus. Jesus veio para trazer vida eterna. Ele é a promessa feita por Deus no Antigo Testamento desde Adão. Então o cristão deve vigiar em relação às várias doutrinas falsas espalhadas por aí de pessoas religiosas que têm se voltado para as práticas da lei. Mas a lei mata. A letra da lei mata. Voltar-se para o tempo da lei, para as suas práticas, vai receber a morte eterna. Vai morrer, vai perecer. Mas aquele que crê na promessa de Deus tem vida eterna. Como disse o cantor e compositor João Alexandre, homem de Deus, em uma das suas canções ele disse: esses estão reconstruindo o que Jesus derrubou e recosturando o véu que a cruz já rasgou, ressuscitando a lei e pisando na graça, debochando de Deus. E para finalizar, vejamos que o apóstolo Paulo nos adverte a fugirmos das doutrinas que estão fundamentadas na lei e que não encontram nenhum respaldo no Novo Testamento. As leis, ela pode servir, lá no Antigo Testamento, pode servir para reforçar qualquer doutrina cristã, desde que ela encontre alguma afirmação no Novo Testamento. Porque muitas delas foram abolidas. Depois a gente vai analisar isso aqui, algumas dessas doutrinas. Então Tito, capítulo 3, versículo 9, diz assim: mas evita questões tolas, genealogias, contendas e debates acerca da lei, porque essas coisas são inúteis e vãs. Tito 1, versículo 14 diz: não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. O apóstolo Paulo se referiu a fábulas judaicas. E quantas pessoas hoje têm se voltado para fábulas judaicas e fábulas pagãs também, crendo em superstições, em água orada, em ramos, em flor ungida, e inventando um monte de fábulas, de heresias, de superstições diversas, para que o povo sejam iludidos com lenço, com água, com pedaço de vestes, de roupa, de fotos, e ir atrás desse tipo de superstições, que por Deus é abolido. Essas coisas não agrada a Deus. Isso é vindo do paganismo, dos feiticeiros, dos bruxos, que usam esse tipo de superstições, da idolatria. Então, sabendo então que o povo gosta dessas coisas supersticiosas, de objetos sagrados, então faz mal divulgação do mundo. Mas isso aí que está cumprindo aí é cumprimento do fim dos tempos, que surgiria muitos falsos profetas. Estamos vivendo nesses tempos. Romanos capítulo 7, versículo 6 diz: mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Paulo chama aquelas práticas do Antigo Testamento de velhice da letra. É se voltar à velhice da letra. E a gente vê muitas pessoas hoje voltando-se ao Antigo Testamento, se vestindo feito sacerdote, que é costumes do Antigo Testamento, voltando-se a fábulas judaicas e a velhice da letra. Hebreus 7, versículo 12, diz assim: pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Mudou-se o sacerdote, que é Jesus, mudando-se o testador, muda-se também o testamento. Não tem mais validade o velho pacto, mas passa a ter validade o novo pacto. Em 2 Coríntios 3,14 diz:
mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje a leitura do velho pacto permanece o mesmo véu, não lhe sendo revelado que Cristo é ele abolido. Foi tudo abolido por Jesus Cristo, todas as coisas do velho pacto, aquelas coisas ele não deu nenhum respaldo. Então nós devemos estar atentos a todos esses textos bíblicos, devemos estar atentos na palavra de Deus, porque hoje só não será enganado quem conhece a palavra de Deus. Porque aqueles que não conhecem a palavra de Deus, e existem multidões que não querem saber de Bíblia, não querem saber da palavra de Deus, não querem saber do Evangelho, e são facilmente enganados, são levados por ventos de doutrinas, por qualquer profeta, apóstolo, sacerdote, ou seja lá quem for, que se levante no meio da multidão e pregando heresias, fábulas, superstições diversas, fazendo uma mistura, um misticismo total de paganismo com cristianismo, e se levantando no meio do povo, as pessoas correm atrás. Estão correndo atrás facilmente de milagres, de curas, de superstições diversas e desprezando a graça, desprezando a palavra de Deus. É como disse João Alexandre, é ressuscitando a lei, pisando na graça, é recosturando o véu que Jesus já rasgou, é reconstruindo aquilo que Jesus já derrubou. É como disse o apóstolo Paulo, da graça caíram e estão vivendo uma vã religião, uma fé vã que não serve diante de Deus, só serve para aqueles que tiram proveito dessas pessoas sem nenhum conhecimento de Deus, sem nenhum conhecimento bíblico. Precisamos voltar à palavra de Deus e nos aprofundar nela, e a nossa fé está estabelecida na palavra de Deus. Muitos usam apenas textos bíblicos, pregam o que quer e dão sua interpretação e são superficiais. E dão lugar a heresias quando a palavra de Deus não diz nada daquilo. Estão fundamentados em vento, como disse lá na epístola de Judas, que são nuvens sem água, que são vapor, que são ondas do mar, que levam muitos ao erro e que não têm fundamento absolutamente de nada. Só estão interessados em prosperidade, só estão interessados em dinheiro, só estão interessados em si mesmos, no seu império que criou, em seu nome que seja divulgado e que seu nome esteja lá em cima. Não importa que se passa por cima de ninguém, acham donos da verdade, pisam em todo mundo e não prega nada para o povo. Usam a Bíblia, mas são superficiais, não vão a profundo na palavra de Deus, não interpreta corretamente a palavra de Deus, não tem nenhum estudo teológico, cristão e bíblico, não sabe nem o que é interpretar um texto bíblico. Dão a sua interpretação, a sua visão e dizem o que quer, sem considerar, desrespeitando totalmente a interpretação bíblica. Cuidado com estes. Muitos já têm caído nos seus laços, nas suas heresias, porque naquele dia muitos dirão diante de Jesus Cristo: Jesus, nós não profetizamos em teu nome, não curamos em teu nome, não realizamos milagres em teu nome, não fizemos muitos sinais e maravilhas em teu nome, não pregamos em teu nome, não usamos o teu nome, não profetizamos em teu nome. E Jesus dirá abertamente: apartai-vos de mim, todos vocês que praticavam o pecado, a iniquidade, só queria saber de dinheiro, gananciosos, só queria saber do nome de vocês, orgulhosos, soberbos, maus, gananciosos, avarentos. Então muito cuidado com aqueles que dizem que são de Jesus, que usam o nome de Jesus, que usam a Bíblia, que usam a palavra de Deus, que estão nas ruas entregando uma revista a um, a outro, e que estão, na verdade, querendo que seja cumprida a lei, quando a graça é pisada por eles. Oremos nesse momento, pedindo a Deus que nos dê a sua misericórdia. Deus amado, nós agradecemos nesse momento por esse estudo, por essas palavras aqui, pela tua promessa, Senhor, que é desde Adão, desde o princípio,
No momento que o homem pecou, a tua misericórdia já aparece ali, a tua compaixão de querer salvá-lo. E o Senhor diz a Adão que iria enviar um que seria o prometido, que iria ser o Salvador, que iria pisar a cabeça do diabo, pisar a cabeça do pecado, desfazer a morte. E esse já veio, é Jesus. E Jesus veio e cumpriu tudo quanto a lei dizia ao seu respeito, e ele cumpriu tudo que a lei estava escrita, tomou esse jugo sobre ele, para nos dar um jugo suave, leve, para que não vivamos mais debaixo da lei, debaixo de escravidão, debaixo de doutrinas de homens, com mentes corruptas muitas vezes. Ó Deus, estão crendo em águas oradas, quando o Senhor Jesus Cristo é a água da vida, é Jesus a água da vida. Quem beber desta água nunca mais terá sede. Obrigado, Jesus, porque Tu és aquele que preenche o vazio do nosso coração, da nossa alma. Jesus Cristo, prometido de Deus. Amém.